Olá, boa tarde. Meu nome é Marli Benites, sou acadêmica do curso de Sociologia na Uninter. Hoje estou aqui para apresentar o meu plano de aula. O meu plano de aula é de Sociologia, Ensino Religioso do 6º período do ensino fundamental. O que nós temos aqui? Vamos falar sobre a compreensão do homem como um ser social. Identificar a diferença entre sociedade e comunidade. Levar o educando a identificar como que o ambiente influencia na formação do ser humano na convivência com a sociedade. A competência desse estudo, ela busca com que o educando ele tenha a vivência dentro desses núcleos sociais para entender como que se dá essa distinção entre a diversidade que nós temos hoje, certo? Vamos lá. Quando uma criança está no útero da mãe, então ela tem uma convivência uterina absolutamente biológica. Isso se dá durante os 9 meses. Enquanto isso, a criança ela não tem a noção de nada. Quando ela vem chegando próximo ao nascimento, né, ela vai sair do ambiente biológico, absolutamente biológico, e vai entrar numa sociedade, vai entrar numa convivência, num ambiente que ela vai ser formada, um ambiente que ela vai ser educada, o que ela vai aprender diante da formação, certo? Então, o primeiro contato dessa criança que estava no útero, absolutamente biológico, é com quem? Com a mãe. Esse contato físico com a mãe, ele ainda não é absoluto para ela ter um ramo da convivência. Qual vai ser esse contato mais afinado? Vai ser na hora da amamentação. Seja com a mãe biológica, seja com a mãe de leite, que é a ama de leite, que muitas pessoas não podem amamentar. Como isso acontece com a criança? Obviamente que todo mundo sabe que a única coisa que a criança faz quando nasce é chorar. A partir desse pressuposto, chorou, tá com fome. Então, saiu da biologia, entrou na convivência, certo? Isso foi uma análise feita por Tiba. Tiba é um sociólogo que em 1996 escreveu sobre o tema. E desde então não há nada melhor que substitua essa convivência que ele demonstrou a interação familiar que se produz entre a mãe transmitente do modo da família para o filho. O que é como somos, isso é essencial para que o filho formar a sua capacidade psicológica, que traz para ele o nascer para a vida fora da biologia, certo? Então parece dificultoso e parece muito real, muito contemporâneo, mas isso aí foi escrito em 1996 e como todo mundo sabe, essa primeira interação da criança com o mundo real se dá com o contato com a mãe, certo? Então, a partir dessa primeiro impacto, e aí ele começa a se desenvolver, então o que a criança tem? Tem os seus grupos. Como que nós vamos ornamentar essa fase em relação aos grupos e em relação a esse comportamento? Sendo os pais o primeiro contato, o que a criança vai aprender? Vai aprender a nossa religião, vai aprender o nosso comportamento, vai aprender o nosso modo de falar, vai aprender o nosso modo de comer, vai aprender o nosso modo de vestir, porque a tendência do grupo é uma continuidade daquilo. Então nós temos, né, dentro desses vários grupos na sociedade, nós temos a convivência de todos os aspectos, certo? Então, esse indivíduo,
Ele vai poder, obviamente, ao chegar na sua fase de adulta, uma fase da adolescência, que ele começa a descobrir que ele vai tomar as decisões para onde ele vai. Se ele vai permanecer nessa fase que ele foi ensinado e teve esse primeiro contato, ou se ele vai sair para pesquisar, experimentar, né? Ver o que realmente ele quer. Então, veja bem, o primeiro contato vai ser sempre aquilo que ele nasceu dentro daquela comunidade, daquela esfera, daquela coisa que foi lhe falado. Se você dá leite, obviamente que ele vai se acostumar com leite. Se você dá água, ele vai acostumar com água. Se você ensinar que ele tem que comer carne, ele vai comer carne. Se você dizer não, você vai comer verdura, ele vai comer verdura. Se você falar, não, você é católico, você vai ser católico. Porque você vai ensinar. Se você vai ser protestante, você vai ser protestante. Se você vai ser ortodoxo, ele vai ser ensinado a ter esse tipo de comportamento. Se você vai ser vegano, se você vai ser vegetariano, você entendeu? São todas essas ramificações. Então, veja bem, o pensamento de iniciação, ele entra em conflito com o desenvolvimento e aí surge o ser que vai ser dono do seu destino e das suas características e de como ele vai se comportar. Ou ele mantém tudo ou ele experimenta tudo, certo? Então não tem muita dificuldade em a gente perceber os membros do grupo social que cada pessoa pertença, certo? Tirando um ou outro que nasce na família X, mas ele se transforma em Y, né? Então a gente tem tudo isso. E pergunta por quê? Se fulano é assim, não puxou para isso, não puxou para aquilo. É porque já nasceu com essa característica. O seu mundo biológico e entrou no mundo que não é biológico, ele já sabia, ele já tinha no seu íntimo essa pessoa, né? Então, como que se dá isso? Quando você começa a frequentar os ambientes, né? Você vai para a escola, você tem a diversidade de todo mundo, então você fala, poxa, eu sou assim e fulano é assado. Nossa, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, entendeu? São os primeiros contatos com a diversidade. E aí vai uma engrenagem, e essa diversidade vai indo até fazer a formação psicológica definitiva do ser, do que ele vai ser. Tem o modismo, claro, que você vai falar, não, mas nesse meio tempo aí tem aquele modismo, ai, eu não como carne porque fulano não come carne, ai, eu não tomo leite porque fulano não toma leite, ah, eu não como açúcar. Então nós temos toda uma questão de modismo, mas o mais importante de tudo isso é a gente tirar a formação do ser, o que ele vai ser, como que ele interage, como ele está influenciado dentro da família, as formas e padrões, a verbalização, a gramática, passando assim por a comunicação com as demais pessoas. Então, esse é o grande impacto que tem a partir do momento que a gente nasce, né? Que nós deixamos de ser biológico para ser um ser que não biológico, mas sim um ser que respira, um ser que tem as suas atitudes. Porque enquanto biológico nós não podemos fazer absolutamente nada, a não ser o que está previsto naquele invólucro que você vive, né? Então você só está ali naquela aguinha sendo alimentado pelo cordão umbilical. A partir dessa explosão, né, como se fosse o Big Bang, ela que te dá toda esse planejamento, essa cultura, esse padrão, essa postura, né? Então, os hábitos e as convivências vão deixar com que você faça uma sustentação como um indivíduo que você quer ser, né? Como que você futuramente vai influenciar,
como que futuramente você vai tomar as suas decisões, como que futuramente você vai deixar de causar prejuízo para si e para outros indivíduos, né? Quando você puder distinguir o que é certo e o que é errado, né? Então, isso é o sistema. É o sistema que você tem, como você está dentro de uma comunidade, né? Então, essa sociedade transformista, né? Ela é muito importante. É uma sociedade que te traz para uma realidade definida já pelas pessoas que você tem o primeiro contato quando respira, né? Mas também te dá o direito para que você busque a sua alternativa de saber o que está bom e o que está ruim para o outro, certo? Então, seria esse padrão, essa coisa de primeira, segunda e terceira instância, né? Porque os pais, o padrão da família é a primeira, o desenvolvimento, né, que você passa de ser adolescente, vai à vida adulta, a segunda, e você também modifica até quando você estiver na terceira instância, que no caso é quando você está mais adulto, que daí você pode conhecer um outro sistema que você pode se adaptar, certo? Nós temos assim o desenvolvimento da aula nesse padrão, porque nós estamos, né, diferenciado, esse ano foi um ano diferenciado, nós tivemos que nos adaptar a padrões que não era comum entre a gente, né, era um padrão pouco utilizado, mais desenvolvido, então nós estamos dentro desse padrão já de se aceitar a vida junto com a internet, né, em fazer chegar às pessoas a internet, interagir dessa forma, né? Esse afastamento por causa do Covid nos deu essa chance de experimentar. Então, esse experimento é o mesmo experimento que eu falei no começo da aula, né? Então, a aula é gravada, a aula tem explanação, tem a metodologia de usar a respeito do padrão de família, que a gente pode interagir com a aula, mostrando completamente como é que é a sociedade, como é que se vive de um padrão, como vive o outro, né? E seria isso. A finalização seria isso. Então, estamos aí. Eu agradeço a todos. Muito obrigado e tenha uma boa tarde.